Então vamos para o próximo conteúdo, que é resistência de patógenos e pragas dos defensivos. Quando eu falo em patógenos, eu tenho que saber que patógenos são os organismos que são capazes de causar a doença em um hospedeiro. E a resistência desses patógenos aos produtos fitossanitários é um grande desafio enfrentado pelos produtores, porque com o uso cada vez mais constante dos agrotóxicos, os insetos eles estão se tornando resistentes, aos químicos e por isso perdem a sua eficiência. Vamos para frente um pouquinho. Então, com essa resistência, o que é preciso fazer? É preciso que a gente recoloque as táticas de manejo na rota da sustentabilidade. Pensar a propriedade dentro do sistema de produção como uma visão mais estratégica do ponto de vista da sustentabilidade do negócio. O manejo dessas espécies de plantas daninhas resistentes, nós temos algumas características que nós podemos fazer e enfrentar entre diversas medidas também para reduzir essa seleção desses indivíduos resistentes. O que recomenda? Olha só, recomenda o plantio de área de refúgio. O que vem a ser essa área de refúgio quando nós falamos refúgio? O refúgio, então, ele é o cultivo de uma porcentagem da área no mesmo talhão, ou seja, com a mesma cultura não BT. Aí vocês podem questionar da seguinte forma: o que é essa cultura BT? Ou uma cultura não BT. Então vamos lá. Quando nós falamos em plantas BT, as plantas BT, meninos, elas foram desenvolvidas por meio da biotecnologia para serem capazes então de resistir a determinados insetos, praga. E para que as plantas apresentem essa resistência, então foi inserido em seu DNA um gene que expressa uma proteína tóxica, para alguns insetos, como lagartas, besouros, moscas e etc. Então, essa inserção, entretanto, ela não tem efeito sobre outros organismos, tá? Então, por conta, desse efeito tóxico aos insetos, cientistas identificaram, no DNA da bactéria, os genes responsáveis, pela expressão das proteínas inseticidas. E o que eles fizeram? Introduziram em plantas como a soja, o milho, o algodão e a cana. E os insetos praga, então, ingerem a planta, geneticamente modificada, e essa proteína, ela se liga a um receptor específico nas células do intestino deles. E o que acontece? Isso faz com que os animais, acabem morrendo. Então, quando eu falo em plantas BT, é isso daí. São as plantas desenvolvidas por meio da biotecnologia, tá? E outras medidas, que devem ser tomadas, essa aí é uma delas, tá? Então, eu quero que vocês estudem sobre a resistência desses patógenos. Falei apenas alguns pontos, alguns
pontos principais que podem cair na prova, e porque eu não tinha explicado ainda sobre essas plantas BT, é uma questão que provavelmente cairá na prova, para vocês terem uma noção, tá? Então, meninos, estuda esses 3 conteúdos. Eu estou postando uma atividade de revisão para a prova. São questões que vocês podem pesquisar nos slides que foram postados para vocês, estão todas dentro dos slides as respostas. A prova está também com o mesmo conteúdo dos slides que foram postados e os vídeos. Então, tenham aí um bom estudo e uma boa prova. Qualquer dúvida, vocês podem também fazer perguntas no número que o Lucas adicionou para vocês ontem no grupo, tá? Naquele número vocês podem estar fazendo algumas perguntas lá no PV, que eu posso estar respondendo para vocês. Outra questão que eu gostaria de ver com vocês, tem vários alunos que ainda não enviaram trabalhos e atividades para mim no e-mail. Por favor, verifiquem atividades, trabalhos que foram passados para vocês e que talvez vocês ainda não tenham enviado, tá? Que eu gostaria que enviasse no meu e-mail, reginamérico, @hotmail.com, que estarei já fazendo avaliação desses trabalhos e anotando ali os pontos de vocês. Até mais, e qualquer dúvida podem procurar lá no WhatsApp, tá bom?